Rápido, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Quero chamar a atenção da senadora Ana Rita, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, que hoje nós vamos promulgar, quero dizer, o Congresso Nacional, o Senado Federal, senador Requião, vai promulgar a PEC do trabalho escravo. E o senador Requião, no momento em que nós estávamos votando a PEC, manifestou-se nas redes sociais, manifestou o seu descrédito naquela medida. Muitos combateram. E eu quero dizer que hoje isso é uma agenda de preocupação. Eu também estou muito preocupada com o fato de nós estarmos promulgando uma PEC, mas que, na forma da lei, se propõe uma regulamentação que, se nós não estivermos atentos, pode tornar esse esforço de promulgação da PEC num esforço que não tenha sentido, porque a discussão que está tendo vai no sentido de revogar, no fundo, todas as punições que dizem respeito à prática do trabalho escravo no Brasil. Portanto, eu quero chamar a atenção do Senado Federal, da presidente da Comissão de Direitos Humanos e de todos aqueles que trabalharam no sentido de tornar isto uma realidade. Nós estamos debatendo há muito tempo essa questão aqui no Senado e também no Congresso Nacional, e não é possível que, após esse esforço, uma comissão especial possa vir, na sua regulamentação, a desfazer o esforço que gerou uma unanimidade, né, de entendimento nessa casa. Tem temas que é impossível nós encontrarmos unanimidade. Nós vamos ter que votar e construir maiorias. É melhor construir maiorias que sejam capazes de fazer com que a legislação avance, do que construir consensos que são consensos falsos, que levam a um retrocesso amanhã. E eu acho que isso é fundamental. Nós precisamos esgotar o processo de debate em torno das matérias e construir maiorias em torno dela, e eu me ponho numa possibilidade de, eventualmente, ser derrotada em muitos dos pensamentos que tenho e de propostas que tenho neste parlamento, mas é melhor isto do que nós termos a ilusão de que somos vitoriosos e, na verdade, sermos derrotados na prática, criando uma expectativa negativa entre os trabalhadores. Senadora. Pois não, senador Requião. Vossa Excelência está analisando com muita precisão a questão. É mais interessante perdermos uma votação, sermos derrotados numa tese, do que oferecermos o nosso aval a simulações que não levam a nada. E é o medo que eu tenho em relação a esta PEC do trabalho escravo. Ela depende de uma regulamentação que dificilmente ocorrerá nos próximos anos no Senado Federal. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu, inclusive, não vou participar dessa promulgação, dessa sanção. Muito obrigada pela contribuição ao nosso pensamento, que é muito semelhante, embora eu não veja dificuldade em participar da promulgação, mas apenas me colocar e dizer da minha posição de alerta e de convocar a todos que defenderam essa tese para assim procederem, para que nós possamos construir realmente processos que retratem uma posição do Parlamento brasileiro e não os acordos, infinitos acordos, que não nos levam a nada, a não ser ficar parados no mesmo lugar. Também queria, senhor presidente, destacar, como o dia de hoje, um Dia Mundial do Meio Ambiente, esta data marca a abertura da Conferência de Estocolmo sobre o Ambiente Humano, organizada pelas Nações Unidas. Esta foi a primeira vez que a comunidade internacional abriu os olhos para os riscos do crescimento econômico sem limites e começou a reconhecer a necessidade de definir parâmetros para esse crescimento. Passados 42 anos, no entanto, temos pouco a comemorar.
a irresponsabilidade do homem na preservação do patrimônio natural gerou o que hoje lota os noticiários: secas intermináveis, enchentes, deslizamentos, pragas, incêndios descontrolados, espécies extintas. O desequilíbrio do planeta, nobres colegas, é consequência da nossa própria negligência e pode tornar-se causa da nossa derrocada. O último relatório do painel de clima da ONU, o IPCC, oferece conclusões que são um verdadeiro alerta para esse risco. Segundo os cientistas, o aquecimento global terá efeitos graves ainda neste século. A oferta de água doce deve diminuir de forma significativa. Grandes culturas de alimentos como trigo, arroz e milho podem ficar prejudicadas pelo aumento da temperatura. A biodiversidade marinha sofrerá redução expressiva. Áreas costeiras em todo o mundo serão inundadas em razão do aumento do nível do mar. Isso significa que os danos causados pelo crescimento insustentável não são uma abstração intangível. Nossos filhos e netos, já nascidos, padecerão dos males de um meio ambiente desequilibrado. O amargo legado das últimas gerações pesará injustamente sobre os ombros daqueles que hoje iniciam suas caminhadas. Pior que constatar os já logrados danos irreparáveis ao meio ambiente é efetivamente compreender que as consequências de nosso modelo de desenvolvimento atingem de forma desigual pobres e ricos. As populações com menor nível de renda, no entanto, são as maiores prejudicadas pelas mudanças climáticas decorrentes da emissão de gases no planeta. A falta de água doce, o deslizamento de terra, as secas prolongadas, a escassez de alimentos, tudo isso atinge de imediato as nações mais vulneráveis e sem capacidade de se preparar para grandes mudanças. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o nível dos mares aumentou de 10 a 20 centímetros nos últimos 100 anos. É difícil haver precisão em prognósticos, mas neste século a elevação pode chegar a 1 metro. O valor parece pequeno, mas as sequelas deixadas por essas alterações estão longe de passar despercebidas. Nações insulares podem perder grande parte do seu território e milhões de pessoas ao redor do mundo terão de ser deslocadas. Por esse motivo, a ONU fixou 2014 como o Ano Internacional dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento. E o tema do Dia Mundial do Meio Ambiente é Aumente sua voz e não o nível do mar. Os países em desenvolvimento, senhoras e senhores, sofrerão em cheio os efeitos da elevação das temperaturas e do nível do mar. Eles serão também penalizados pela diminuição do crescimento econômico resultante da mudança do clima e pelo incremento dos conflitos violentos que fatalmente serão fruto do aumento da pobreza. Senhoras e senhores, senadores, caros brasileiros e brasileiras que nos assistem através da TV Senado, o cenário de fato não é alentador. Mas nem por isso devemos desanimar. É hora de agirmos. O desenvolvimento socioeconômico e a conservação da natureza podem deixar de ser antagônicos. Cabe a nós garantirmos a viabilidade das novas gerações. E cabe a nós, representantes democraticamente eleitos dessa grande nação, empenharmos-nos na tarefa de conservar o patrimônio natural brasileiro, seja aprovando leis de proteção à natureza, seja evitando a publicação de normas que prejudiquem mais ainda o meio ambiente. Eu finalizo, senhoras senadoras, dizendo o seguinte... Senador Requião, volta a falar de Vossa Excelência, porque esta questão também volta a tratar da discussão que nós tivemos antes. É melhor perdermos em algumas votações, defendendo as posições que acreditamos, do que caminhar por essa tradição brasileira de conciliação que se apresenta com muito vigor no Congresso Nacional, de tentarmos o consenso em tudo. A questão ambiental não é um consenso em nenhum lugar do mundo, porque ela é uma questão que vai de encontro à forma de desenvolvimento do capitalismo, a forma de produção do desenvolvimento do capitalismo hegemônico hoje no mundo.
E se o Estado, que é o que nós representamos, não tiver a função de equilibrar esse processo com a responsabilidade dos senhores e senhoras senadores, deputados estaduais, vereadores, definindo até onde o capital deve ir, nós estaremos criando, sem dúvida, um mundo caótico. Eu vi, senador Davim, Vossa Excelência, que é representante do PV, do Partido Verde, eu vi esta semana de um empresário baiano se referindo a um determinado território do nosso estado, mais precisamente da nossa capital, Salvador, que naquele determinado território nós exageramos na dose. Ora, mas exageraram na dose porque o Estado, no caso a Prefeitura, teve uma posição liberalizante e irresponsável no trato da coisa pública, deixando com que o capital imobiliário pudesse agir à sua própria conta. O arrependimento depois não pode mais ser consertado. Cabe ao Congresso Nacional, cabe às Assembleias Legislativas de cada país, no nosso caso, no nosso país, e às câmaras de vereadores, lesarem pelo desenvolvimento equilibrado, garantindo, portanto, às novas gerações a possibilidade de uma vida melhor. Uma parte, o senador Paulo Davim. Senadora Lides, eu agradeço pela parte que me concedeu. Quero parabenizá-la pelo pronunciamento, abordando esse tema que é de suma importância e marcando essa data de hoje, 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E eu gostaria de contribuir com o seu brilhante pronunciamento. Essa visão que se tem de que o movimento em defesa do meio ambiente é um movimento que dificulta o avanço, o desenvolvimento e o progresso dos países, das nações e dos povos, é um pensamento anacrônico, é um pensamento que não tem mais espaço no mundo moderno. O que nós defendemos é a sustentabilidade, onde haja tudo isso que se procura e se preza e que se busca, mas convivendo harmonicamente com o meio ambiente. Nós precisamos tratar bem, cuidar bem do nosso planeta, porque é dele onde nós extraímos tudo para a sobrevivência de todos nós, seres vivos. O Brasil, por exemplo, é um país de dimensão continental que tem 6 biomas. É o único país do mundo que tem 6 biomas. É a maior biodiversidade do mundo. E quando a gente fala em biodiversidade, as pessoas não alcançam a profundidade desse patrimônio ambiental que o Brasil tem. Alguns inadvertidamente acham que nós que temos essa visão da sustentabilidade, que temos essa preocupação com o meio ambiente, com os nossos aquíferos, com os nossos biomas, com as nossas matas, reservas, etc. Tal, eles acham que a nossa preocupação é apenas com as árvores, com os animais, com os bichos, etc, etc, etc. Esquecem que a biodiversidade é uma prateleira de opções que servirá à humanidade em tudo. É uma prateleira de opções, inclusive terapêuticos. Não podemos jamais esquecer que inúmeros medicamentos que a medicina se utiliza é extraído exatamente da biodiversidade. Esquecem, por exemplo, que tem um remedinho que todo brasileiro conhece, que é para pressão alta, que é para hipertensão, chamado captopril, que foi extraído do veneno da jararaca. E como ele, centenas de princípios terapêuticos e farmacológicos são extraídos dessa biodiversidade. Portanto, a gente precisa preservar essa prateleira de opções para mazelas já existentes e, inclusive, para mazelas que serão descobertas no futuro. Mas a natureza já providenciou o antídoto, só que nós não conhecemos ainda.
Se nós não tivermos essa consciência e esse cuidado em preservar a nossa biodiversidade, se não tivermos cuidado em preservar os nossos aquíferos, se não tivermos cuidado em preservar os nossos biomas, nós estaremos condenando a todos nós a um futuro impreciso, a um futuro incerto, a um futuro de dificuldades. Não só do ponto de vista alimentar, do ponto de vista de recursos hídricos, mas, sobretudo, do ponto de vista de opções terapêuticas para mazelas futuras que advirão com o desenvolvimento da humanidade. Então, uma parte é... Na verdade, o senador Cristóvão pediu antes. Para concluir... No caso, eu estou pedindo a parte do senador Davi. Para concluir, senadora Lides, então eu quero apenas fazer o registro, muito bem colocado, na data de hoje, do dia 5, Dia Mundial do Meio Ambiente, um belíssimo pronunciamento que a senhora faz, e corroborar com o seu pensamento, porque é o pensamento do nosso partido. O PV é o partido que está em mais de 100 países, porque há uma preocupação despertando em todas as consciências no mundo inteiro com a sustentabilidade e com o bem-estar do meio ambiente e do planeta. Parabéns pelo pronunciamento. Obrigada. Senador. Senadora Lides, eu creio que esse é um dia que merecia uma sessão solene com todos os senadores aqui, aliás, do Congresso inteiro. É incrível como nós temos relaxado sobre o assunto do meio ambiente. E eu aproveito a sua fala para prestar uma homenagem a todos aqueles que, ao longo de algumas décadas, 40 anos pelo menos, desde 1972, vêm defendendo a necessidade de uma reorientação no rumo do progresso para proteger o meio ambiente e colocá-lo a serviço das futuras gerações, e não destruí-lo, impedindo que o meio ambiente, que a natureza, sejam usados pelas próximas gerações. Até pouco tempo atrás, eram chamados de loucos, malucos. Os do Partido Verde eram chamados de bicho grilo, ridicularizando a preocupação com o meio ambiente. Foram necessárias décadas para que se descobrisse que está faltando água em São Paulo. O Nordeste está virando deserto, os mares estão subindo de nível e ocupando as praias do mundo inteiro. Décadas. Eu presto homenagem, inclusive, aqui ao governador Requião, que no seu governo tomou medidas firmes em defesa do meio ambiente no estado do Paraná. Eu não esqueço um sobrevoo que eu fiz por perto de Itaipu, em que percebi como a margem dos rios estavam bem cuidados e me disseram coisa do Requião. E quem estava comigo não tinha nenhuma simpatia partidária com ele. Pois bem, naquela época, isso era visto como atraso. Defender o meio ambiente era visto como atraso. Agora a gente está vendo a tragédia. Talvez não haja mais tempo. Talvez já tenhamos passado o ponto de não retorno para a crise ambiental, feita pelas mãos humanas. Não é um terremoto que não depende da gente. Não, é uma poluição causada pelos nossos automóveis, pelas fumaças das nossas indústrias. É o calçamento irresponsável, às vezes, fazendo com que um dia a água se revolte e inunde as cidades que foram calçadas, não deixando que a água escoe, na forma que a natureza criou ao longo de bilhões de anos. O seu discurso deveria ser discurso de cada um de nós parlamentares do mundo inteiro hoje. Cada um de nós deveria falar disso. E eu vou falar mais tarde. Mas eu aproveito o seu discurso para prestar uma homenagem a todos aqueles bicho grilo que ao longo de décadas mantiveram-se fiéis contra a corrente do progresso do PIB a qualquer custo, e dizendo, gente, pensemos bem, nosso crescimento tem um limite, e esse limite está na natureza. O limite chegou. Talvez a gente já tenha passado um pouco, porque mesmo que tomemos todas as medidas necessárias agora para parar o aquecimento global vai continuar. O que a gente pode conseguir é que não aumente tanto, mas vai aumentar até o final do século. Os Estados Unidos
que até pouco tempo se recusava a reconhecer isso, todos os governos, até porque lá falar de meio ambiente derrota qualquer político, aliás, em qualquer lugar, mas lá mais que todos, o governo americano acaba de lançar, faz 15 dias, um documento dizendo, de fato, a crise ambiental é muito séria e nós corremos o risco de não demorar, as ruas de Miami, diz o documento, estarão inundadas. E já sentem impacto desse sentido. Então, eu fico feliz que a senhora esteja nessa manhã levantando esse assunto. E eu espero que outros levantem também. E um dia possamos ter uma consciência planetária que permita organizar o progresso, organizar o crescimento dentro dos limites que a natureza nos impõe. Senador Galides, eu vou fazer um apelo e vou lhe explicar por quê. Sabe que eu sou já finalizei. O Vossa Excelência estava como líder a 5, pelo tema, que é fundamental, eu lhe dei 20. Mas fique ainda com o tempo para concluir o seu pensamento. Em seguida fala a senadora Ana Rita. Eu concluo, o senador Inácio tinha me pedido Eu vou fazer como o pai nos ensinou. Vou pedir pela ordem, logo na sequência. Tá certo. Que eu só para finalizar diria que eu acredito que a tese ambiental no mundo hoje é, sem dúvida nenhuma, uma das poucas teses que se contrapõe claramente ao tipo de produção capitalista hegemônica no mundo. E nós precisamos entendê-la, estudá-la, porque ela tem um papel revolucionário na sociedade moderna. Muito obrigada.